Pessoal, neste vídeo nós falaremos sobre pontuação, travessão e parênteses. São os dois sinais de pontuação que nós vamos estudar um pouco mais, certo? Então, travessão, sinal gráfico utilizado para. Então, para que a gente usa o travessão? Lembrando, gente, que travessão é este sinal gráfico, tá? Às vezes a gente nota a confusão de travessão com aspas, de parênteses com aspas, né? Aspas, parênteses, travessão, certo? Então, vamos falar do travessão. O travessão é utilizado para identificar a fala de um personagem em um discurso direto, ou seja, a fala dele do jeito que ele está falando, sem nenhuma modificação, certo? A apostila trouxe como exemplo: venha cá, me ajude a levantar esta mesa. Então, aqui, olha, nós temos o travessão, certo? Porque alguém disse esta frase, certo? Então, nós temos que utilizar o travessão. É indicado também, né? Serve para indicar um ato de fala do narrador. Olha, vamos correr para chegar logo. Então, aqui tem a fala dele, o travessão é por isso. E aqui, disse a treinadora. Então, aqui, ó, está sendo utilizado esse travessão para indicar um ato de fala do narrador, certo? É um ato de fala dele aqui, olha. Então, utiliza-se o travessão. Ah, mas e se eu colocar disse a treinadora, 2 pontos, e abrir embaixo, né, na linha de baixo, colocar esta frase? Estará certo também. Só que aqui a gente está utilizando, né, a gente está falando mais especificamente das formas que a gente pode utilizar o travessão. Serve também para delimitar um adendo ou um comentário intercalado no texto. Então, o que é isso? Eu estou falando uma frase ali no meu texto e aí eu vou dar uma pausa para inserir um comentário, certo? Então, eu vou colocar esse comentário, né? Este adendo entre parênteses, entre travessões. Por quê? Eu tenho que colocar entre, porque vai estar intercalado, vai estar no meio. Então, tenho que colocar um antes, outro depois. Olha, as crianças de 0 a 2 anos devem estudar em salas adaptadas, tá bom? Então, eu estou falando de quais crianças? Olha, eu estou falando das crianças de 0 a 2 anos. Então, eu posso colocar entre travessões, certo? Posso colocar entre vírgulas também, certo? Aqui, tanto a vírgula quanto o travessão é bem-vindo, estará correto. Agora, vamos falar dos parênteses. É um sinal gráfico utilizado para, primeiro, informar uma fonte bibliográfica. Então, aí eu vou colocar essa fonte entre parênteses, de acordo com a Constituição. Aí, olha só, qual é a referência bibliográfica dessa Constituição? Brasil, 1988, certo? Então, vou colocar entre parênteses. Aí vem, né? É dever do Estado assegurar a educação às crianças e aos adolescentes em idade escolar. Então, gente, ó, chamando a atenção aqui, ó. Esta é a referência bibliográfica. Então, eu vou colocá-la entre parênteses. Posso utilizar também os parênteses para substituir o travessão em um comentário, ressalva ou ponderação inserida no texto. Comprei todas as frutas. Aí, de quais frutas eu estou falando? Da maçã, do mamão, da acerola, certo? Então, pode-se utilizar aqui, ó, os parênteses.
Pode-se utilizar também os travessões aqui, ó. E posso utilizar ainda as vírgulas, certo? O certo aqui é a gente, né, colocar esses comentários, essas ressalvas, né, isolá-las entre alguma pontuação dessas, certo? Serve também para esclarecer ou complementar alguma informação. O método aplicado em mais de 100 escolas no país começa a dar resultado. Então, aqui, ó, de qual método que ele está falando? Daquele que foi aplicado em mais de 100 escolas no país. Então, deve-se colocar entre parênteses, certo? Porque está esclarecendo de qual método está falando, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato.